Olá a todos, bem-vindos à nossa terceira videoaula de GIMP. Hoje nós vamos aprender algumas ferramentas básicas do GIMP. Eu vou abrir aqui uma imagem e vamos começar a trabalhar um pouco nela, conhecer um pouco aqui as ferramentas. Bom, essas 5 primeiras ferramentas são ferramentas de seleção. A seleção retangular, a seleção elíptica, a seleção à mão livre, a seleção que a gente chama de varinha mágica, que na verdade é a seleção de regiões contíguas, e a seleção por cor. Cada seleção tem 4 modos. Então nós temos o modo substituição, o modo adição, o modo subtração e o modo intersecção. Vamos ver um por um. Eu estou no caso aqui com a ferramenta de seleção retangular. Eu clico na imagem em qualquer lugar, seguro o mouse pressionado com o botão esquerdo e arrasto. E eu vou fazendo a minha seleção e solto quando eu estiver satisfeito. Eu fiz uma seleção retangular aqui. Quando eu faço uma seleção retangular, qualquer modificação que eu faça, seja um filtro, seja uma pintura, um efeito, uma textura, ela só vai ter validade dentro da minha seleção. Esse é o intuito da seleção, você limitar o seu trabalho só naquela região da imagem. Quando eu clicar fora da seleção, ele vai desselecionar. Então olha só, eu fiz uma seleção, eu posso clicar fora ou posso ir aqui em seleção, nada, ou Shift Ctrl A. Ele vai desselecionar tudo. Bom, enquanto eu estiver fazendo uma seleção, olha só, eu clico, seguro e arrasto. Ele é uma seleção livre. Porém, olha só, eu estou segurando o botão esquerdo do mouse fazendo a seleção. Eu vou pressionar a minha tecla Ctrl e vou pressionar eu vou segurar ela pressionada. Olha só, enquanto eu pressionar e segurar a tecla Ctrl, ele vai desenhar não em uma só direção, ele desenha em todas. Olha lá. Se eu soltar o Ctrl, ele volta a desenhar só na direção que o mouse se movimenta. Se eu segurar o Ctrl, ele faz em todas. Então, se eu quiser selecionar a joaninha, eu posso clicar ela por aqui, vir até aqui e soltar. Ou eu posso clicar bem no meio dela, segurar o Ctrl e mover para todos os lados ao mesmo tempo. Se eu segurar o Shift por outro lado, ele vai tentar fazer uma seleção perfeita. Olha só, uma seleção quadrada. Todos os lados terão o mesmo tamanho. Eu posso, se eu quiser, clicar no meio da joaninha, segurar o Shift, ele está fazendo uma seleção perfeita, quadrada, e vou segurar o Ctrl junto. Então eu estou fazendo uma seleção quadrada para todos os lados ao mesmo tempo. Na elipse é a mesma coisa, olha lá. Uma elipse livre, segurou o Ctrl, ele faz para todos os lados, segurou o Shift, ele faz um círculo perfeito. Segurou os dois, ele vai fazer o círculo perfeito do centro para as bordas. Fora isso, nós temos aqui as opções das seleções. Eu fiz uma seleção circular ali. Eu estou no modo substituição. Então, a partir do momento que eu clico, seguro e arrasto, ele vai descartar minha última seleção e vai substituir pela nova. Se eu clicar no modo adição, ele não vai descartar essa minha seleção antiga. Ele vai adicionar. Então eu vou fazer mais um retângulo aqui. Ele vai adicionar o retângulo novo que eu fiz ao retângulo antigo. Então eu tenho uma seleção aí diferente, uma forma que eu fiz aqui. E eu posso ir adicionando. Então olha, eu fiz uma seleção, fiz outra, e aí você vai adicionando. A subtração é o inverso. Você retira, olha lá, eu estou retirando um pedaço daquela seleção. E o modo intersecção, o quadrado, o retângulo ou a forma que eu fizer, ele vai dentro, olha só, eu fiz um retângulo. Ele vai descartar as informações de seleção que eu já tinha fora desse retângulo. Tudo que tiver dentro deste retângulo, quando eu soltar o mouse, vai ser preservado. Olha só, eu vou soltar, pronto. Ele descartou todo o resto, estava fora, e ficou só com a seleção que estava dentro desse retângulo. Tudo isso funciona com as outras ferramentas. Então olha só, eu fiz o círculo, uma elipse, agora vou fazer uma elipse, vou pegar o modo subtração, vou remover aqui, olha lá, removi, fiz uma espécie de uma lua, removi a seleção, posso vir com a intersecção, só pegar essa parte aqui, olha lá, e funciona tranquilamente.
A ferramenta de mão livre, seleção a mão livre, é a mesma coisa, só que você clica, segura, arrasta e você desenha a forma como você quer. Solta, ele fecha e você tem aí a seleção. Todas as opções mantém. Olha só, tem ainda o modo de adicionar, ó, você pode adicionar e você pode combinar uma com a outra. Por exemplo, eu vou subtrair aqui um retângulo, ou melhor, um quadrado, então eu vou segurar o Shift, olha lá, pum, tá vendo? E você pode ir combinando umas com as outras. Fora isso, a gente tem a ferramenta de seleção por região. Então ele vai tentar selecionar, vai tentar detectar as bordas aqui. Então, por exemplo, aqui a joaninha tem uma borda aqui, uma diferença. Então ele vai tentar selecionar o que for parecido. Então eu cliquei aqui, olha só. Ele tentou selecionar tudo aqui em volta da joaninha, olha lá. Tá vendo? Então olha só, eu vou agora no modo adicionar e vou adicionar esta região aqui, olha, eu vou clicar, pum, ele adicionou mais uma parte. Sobrou aqui uma parte, eu vou adicionar esse canto. E percebe como ele está adicionando as seleções de acordo com as bordas. Agora eu vou pegar a ferramenta de seleção retangular no modo adicionar ainda e vou adicionar essa região aqui, ó, para pegar, opa, perdão. Vou pegar aqui, eu vou pegar da parte de fora, olha só, vou começar a desenhar da parte de fora da imagem e vou selecionar esses pixels perdidos aqui, olha lá, ó. Por que eu tenho que começar da parte de fora? Eu vou explicar aqui para vocês então. Eu fiz uma seleção. Com a ferramenta de seleção ainda ativada, se eu clicar dentro dessa seleção, segurar e arrastar, eu vou mover essa seleção para lá. Eu fiz um corte, olha lá. Removi essa seleção daqui. Solto ela aqui, pronto, ela ficou aqui. Percebe? Então eu movo ela para outro lugar. Então, deixa eu desfazer aqui. Se eu selecionar tudo como eu tinha feito, vamos desfazer tudo. Pronto, imagem original. Então, se eu pegar a ferramenta aqui e selecionar, fiz essa seleção com a varinha, eu quero fazer uma seleção a mais. Se eu clicar aqui, na verdade, eu vou mover essa seleção. Olha lá. Ficou até um efeito interessante. Agora, se eu pegar da parte de fora, eu estou fora da seleção. Então, eu estou criando uma nova seleção, olha lá. No caso, a seleção está no modo substituição. Fora isso, você ainda tem a seleção por cor. Ele vai tentar pegar a seleção de acordo com a cor. No caso aqui é verde, ele vai tentar tudo pegar mais ou menos verde. Olha lá, ele selecionou tudo que ele considera mais ou menos verde nessa imagem. Esteja onde estiver. Agora vamos pegar esse verde mais claro, vou adicionar, olha lá. Esse verde mais claro, olha lá. Fora isso, você tem aqui ferramenta, dentro da ferramenta de seleção da varinha mágica, você tem aqui o limite. Quanto maior o limite, mais ele vai ignorar as bordas. Então, por exemplo, aqui, olha só, eu tenho uma diferenciação aqui, uma espécie de uma borda, uma linha aqui que divide essa cor desta. Eu vou clicar, olha lá, ele passou por cima, ele selecionou tudo, inclusive aqui. Se eu desselecionar tudo aqui, ó, seleção nada, e vou selecionar de novo com limite baixo, olha só, 6 de limite, eu vou clicar aqui. Olha lá quanto ele selecionou. Ele selecionou só o que é muito próximo daquele verde. Olha, eu vou clicar em adicionar, olha, vou adicionando aos pouquinhos, olha lá. Ele está adicionando aos poucos, olha, ele considera mais aquela borda. No entanto, se eu tiver um limite alto, ele vai passar por cima de tudo, olha lá. Ele inclusive invadiu algumas áreas da própria joaninha. Então aqui o segredo é tentar achar o meio termo do limite dependendo da imagem. A mesma coisa aqui para as cores, o limite. Se o limite é mais alto, ele vai tentar pegar todas as tonalidades de verde quando eu clicar em cima de um verde. Se o limite for baixo, ele vai tentar pegar só os verdes, as tonalidades de verde mais próximas. Com isso nós aprendemos então a fazer as seleções e na próxima aula nós vamos aprender mais algumas ferramentas. Um abraço a todos e até a próxima.